relação à sua fé aquele que perguntará. Nós, queridos, temos que estar preparados. A igreja tem que estar preparada para que nós cairmos no campo, quando nós sairmos para pregar o Evangelho, nós possamos estar preparados para responder tudo aquilo sobre a nossa fé, aquilo que nós confessamos. Aleluia. O grande ídolo do Senhor é algo como diz um ditado popular: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aleluia. O ídolo do Senhor não é um pedido, é uma ordem. Mas que nós, amados, no nosso nicho, nós devemos estar preparados. Pedro também escreve em sua carta que devemos crescer na graça do nosso Senhor e no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Então nós devemos primeiro nos fortalecermos, nos enchermos da palavra do Senhor, para que nós possamos agora levar a palavra de Deus a todos aqueles que nós sabemos que precisam ouvir a palavra do Senhor. Estamos vivendo, queridos, tempos de luto. Tempos de luto, pranto, dor, morte, famílias se desfazendo, vidas se desfazendo. E a igreja, com a grande comissão que ela tem, ela deve se preparar para algo tremendo. Eu creio, eu estava conversando essa semana com minha filha, esses dias, que um sentimento é que depois de tudo isso, o Senhor tem algo tremendo para realizar. E assim como Ele chamou Gideão e escolheu 300 pessoas, Ele está separando um povo no meio do povo dele, para fazer algo tremendo. E a igreja precisa estar preparada para esse grande momento. Louvado seja o Senhor, por muitos, por poucos, quem sabe, já está, né, na caminhada, ignorando tudo isso que está acontecendo. Claro que temos que ter os nossos devidos cuidados. Mas esta noite eu quero falar de intimidade com o Senhor. Não é somente conhecer, saber que Jesus morreu na cruz por mim. Não é saber que Ele derramou o seu sangue pela minha vida e pela sua vida. Mas é nós termos intimidade com o Senhor. Procurar conhecer aquele que nós confessamos, para que nós possamos levar às pessoas aquilo que elas precisam. Mas para isso, amados, nós precisamos ter um propósito. Você lembra da história de Gideão? Quando Gideão e seu povo viviam em cativeiro, viviam em covas, enterrados em cisternas, com medo dos inimigos, o povo vivia naquela condição. Mas Gideão teve um propósito. Pensou ele em buscar o alimento, o sustento do seu povo. E ele teve uma atitude. No meio de tudo aquele povo que estava comendo, ele sai e no seu propósito ele toma uma iniciativa. Querido, nós temos esta noite, nós devemos ter um propósito na nossa vida. Ao nós nos envolvermos no evangelismo, nós temos que ter um propósito de primeiro nos enchermos de Cristo. Para que nós agora possamos alimentar aqueles que precisam ser alimentados. Porque se eu sair com fome, vão ser 2 pessoas morrendo de fome. Nós devemos nos alimentar da palavra, nos enchermos do Espírito. Propósito de ter uma intimidade com o Senhor. Como é que eu consigo uma intimidade com Deus? Lendo a palavra, buscando em oração, consagrando, buscando o Senhor. Só que propósito, meu querido, existe um posicionamento. Primeiro que eu tenho que ter um propósito. Segundo que eu tenho que me posicionar em relação a esse propósito. Só que um posicionamento, meu querido, ele exige renúncia. E poucos são os que querem renunciar a si mesmo. Mas lembre-se da palavra de Deus, que diz que aquele que deseja ganhar o mundo, ele perde a sua alma. E todo aquele que quer vir após o Senhor, a si mesmo se nega. O propósito, ele segue em posicionamento. Se colocar à disposição do Senhor. E outra coisa, perseverança. Sem perseverança não conseguimos chegar ao final. O propósito que no início nós colocamos diante de Deus. O propósito de conhecermos Deus na intimidade, para que nós possamos levar a palavra do Senhor àqueles que necessitam. Eu tenho rodado essa cidade, eu tenho visto prantos, pessoas gemendo, clamando por uma palavra de conforto, com a saída. E a única saída, queridos, que nós possamos dar a essas pessoas está aqui. É a palavra de Deus. Prega o Evangelho.
e Aracati. Prega o Evangelho, Aracati ficará de juízo. Se a igreja pregar o Evangelho, Aracati ficará de juízo. Jesus morreu e ressuscitou para reconciliar o homem com Deus, tirar o muro da separação, restaurar a comunhão que foi perdida lá no Jardim do Éden. Esse foi o propósito de Deus: restauração, restaurar a comunhão entre o homem e Deus, que foi quebrada. Mas Jesus veio a esta terra para isso. E essa restauração, queridos, como diz a palavra, é pela graça, pela misericórdia. Se o nosso Deus não se tivesse deixado, né, da sua glória, na pessoa de Jesus Cristo morrido por nós, nem eu nem você estaríamos essa noite aqui. Estaria assim, irmão? Não estaria, porque a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você já viu o morto fazer alguma coisa? Se o morto tem algum desejo, alguma vontade? Isso aconteceu conosco. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus nos restaurou. E muitos amados estão vivendo dessa maneira. E nós, como igreja, temos o papel de pregar o Evangelho. Hoje é essa a condição. Mas o que infelizmente muito eu vejo por aí, tenho ouvido e visto, é que às vezes nós buscamos mais o que Deus pode nos oferecer do que o próprio Deus. E o que está sendo pregado em muitos lugares que eu tenho ouvido, e sou testemunha disso, é que as pessoas estão buscando mais daquilo que Deus pode oferecer do que o próprio Deus. Aleluia, Deus. Senhor Jesus. Você lembra da história de Moisés? Lá em Êxodo, vamos até ler, lá em Êxodo capítulo 32, o texto nos diz que Moisés ele começa a ter um diálogo com o Senhor Deus. No capítulo 33, na verdade, a partir do verso 12, meus amados, Moisés ele tem um diálogo com o Senhor. A partir do versículo 12 ele fala com o Senhor e diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo dissestes: conheço-te pelo teu nome, também me achastes graças aos meus olhos. O Senhor nos conhece pelo seu nome. Deus me conhece pelo seu nome. A cada um de nós Ele conhece pelo nosso nome. Verso 13: agora pois achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graças aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Moisés ele fala a Deus: rogo-te agora pois que me faça saber neste momento o teu caminho. Queridos, nós temos que saber qual os caminhos do Senhor, qual a vontade dele na minha vida, na sua vida, qual o desejo que Deus tem para mim e para você. Conhecer e torná-lo conhecido às pessoas. E esta noite nós devemos meditar nessas palavras, para que nós possamos sair daqui cheios de entendimento e de conhecimento através do Espírito Santo. No versículo 14 ele responde: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, ó Senhor, e eu te darei descanso. Então me disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faças subir deste lugar. Querido, não saia para evangelizar sem antes estar cheio do Espírito Santo. Chama o Espírito Santo para ir com você, porque sem o Espírito Santo nós nada conseguimos fazer. Porque a palavra nos diz em João que quem convence é o Espírito. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Verso 16: pois se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura que andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Nós somos separados. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que dissestes, porque achastes graças aos meus olhos, eu te conheço.
pelo teu nome. Verso 18, é aqui que eu quero rogar à igreja, que nós possamos atentar. Olha, a palavra de Deus nos diz, a história nos diz, a Bíblia nos diz, que Deus chama Moisés para livrar o seu povo, tirar o seu povo do cativeiro lá do Egito. Deus usa Moisés para realizar as pragas que geraram a libertação do povo de Israel. A palavra de Deus também nos diz que Deus usa Moisés para conduzir o povo dele diante do deserto, abrindo o mar vermelho. A palavra nos diz também que Deus usou Moisés com nuvens de dia, coluna de fogo à noite. A Bíblia também nos diz que Deus usou Moisés para tirar água de pedra. E aí, é como se Deus tivesse chegado para Moisés e dissesse: Moisés, aí está satisfeito? Está bom para você, Moisés? Aí Moisés olha para Deus e diz assim: não, Senhor, verso 18. Então disse-lhe Moisés: rogo-te que me mostre a tua glória. Aleluia, Deus. Milagres são importantes na nossa vida. Devemos sim orar ao Senhor por milagre, por busca, por libertação, por cura, salvação. Mas o mais importante nesse momento, eu quero que a igreja, que nós possamos entender que o mais importante é a presença do Senhor. Moisés viveu tudo isso, todos esses milagres, mas por ele não estava satisfeito não. Moisés, ele pediu que o Senhor mostrasse a sua glória, para que o Senhor mostrasse o seu rosto. Não devemos focar. É necessário sim, milagres é necessário, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, e nós devemos rogar por milagres, mas nós não devemos colocar como uma meta na nossa vida. O foco é buscar a presença do Senhor. Você lembra também de Jó? Quando Satanás vai ter com o Senhor, ele roga para Deus, falando a Deus para que Deus desse uma chance para que ele pudesse fazer o que quisesse com Jó. E aí, pensando ele que o tudo de Jó era tudo que ele tinha, ele tira sua família, tira seus filhos, destrói a sua saúde, tira todos os bens. Ele achando que tinha destruído Jó, porque achava que tudo que Jó tinha era tudo que ele tinha. Enganou-se, porque tudo que Jó tinha era Deus. Aleluia, Deus. Glória. Tudo que nós temos é Deus. Todo o restante que nós conseguimos é Deus que permite. Mateus 6,33 nos diz que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, o restante, todas essas coisas que nós necessitamos, Deus acrescentará. Então diz Moisés: rogo-te então que me mostre a tua face. Queridos, primeiro ponto, conhecer o Senhor Jesus na intimidade. Para quê? Para que nós possamos agora estar aptos a apresentar às pessoas o Cristo que nós confessamos, o Deus que nós confessamos. Agora eu já conhecendo Deus, já sabendo a vontade de Deus, já sabendo os caminhos de Deus, já sabendo os propósitos de Deus, já sabendo o que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida, agora Deus me dá uma segunda comissão, que é o ídolo do Senhor que nós lemos: torná-lo agora conhecido às nações, torná-lo agora conhecido às pessoas. Deus se revelou para mim, agora eu tenho a obrigação de revelar esse Deus às pessoas. Aleluia, Deus. Antes do Senhor Jesus subir, a última ordem que o Senhor deu foi o ide, a grande comissão. Em Ezequiel capítulo 3, verso 11, a Bíblia nos diz que Deus só fala para Ezequiel: ide ao povo lá do cativeiro e pregue, que ouçam ou deixem de ouvir, pregue. Aleluia, Deus. A nossa obrigação como igreja é pregar o Evangelho. E hoje é um culto de missões, fico feliz por isso. Cumprir com o ídolo do Senhor. Paulo ele fala em 1 Coríntios, lá no capítulo 9, versos 16 e 17, eu acho bem interessante esse contexto. E eu quero ler para a amada igreja, no capítulo 9 de 1 Coríntios, no versículo 16, Paulo ele escreve à igreja de Corinto, ele diz o seguinte: se anuncio o Evangelho,
não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Olha que coisa tremenda. Muitas vezes nós queremos pregar o Evangelho porque achamos que estamos fazendo um favor a Deus, porque estamos prestando um favor a alguém. Não. Paulo ele escreve aos Coríntios que é uma obrigação, porque ele finaliza dizendo: porque ai de mim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tem um galardão. Olha, nós somos premiados aí, que galardão é prêmio. Aleluia. Mas se constrangido, olha o que Paulo diz, mesmo constrangido, nós temos que pregar o Evangelho, porque é então a responsabilidade de dispenseiro que me é confiada, a mim e a você. A Bíblia nos diz na carta de Pedro que até os anjos desejaram pregar o Evangelho, mas essa comissão Deus deu a nós como igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só, queridos, a exposição do Evangelho pode acabar com tudo isso. Vidas, transformar vidas, restaurar famílias, restaurar vidas. Eu estava vendo uma pesquisa, queridos, que do começo da pandemia para cá, o índice de suicídio duplicou. Por depressão, falta mesmo de Deus, duplicou. Pessoas tirando as suas vidas porque não vê uma saída e acha que tirar a própria vida é a saída dos problemas pior. Porque se partir dessa terra sem Deus vai direto. Nós sabemos para onde, queridos. E isso tem que arder no nosso coração, a pregação do Evangelho, queridos. A comissão do Senhor, o grande ídolo do Senhor. Mas então, por onde é que eu começo? Por onde é que eu começo? Tem um texto de Marcos, no capítulo 5, que ele vem nos dar uma direção. Marcos, capítulo 5, verso 20, verso 15 ao 20. Nós temos eu vejo muito o hábito de alguns irmãos que a vontade dele é bem, né? É sair daqui para o Afeganistão. Não sei se nesse momento vão ter coragem. Porque os vídeos que estão saindo na internet, morrendo, né? Barrado em saco, sendo todo jeito. Então, muitas vezes a nossa maior vontade é sair daqui, né? Viajar para lá para pregar o Evangelho. Mas olha o que diz o Senhor Jesus aqui em Marcos, no capítulo 5. A partir do versículo 15, para nós entendermos o contexto. Esse texto vai falar daquele endemoniado que tinha legiões, né, que Jesus liberta o endemoniado de legiões de demônios. Lá no versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus, no versículo 18, suplicava-lhe o que for endemoniado que eu deixasse estar com ele. Aquele homem foi liberto, a vontade dele agora era caminhar com Jesus, era andar com Jesus. Mas o texto 19 nos diz: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Glória a Deus. Por onde começa então? Pela minha casa. Não adianta eu tentar ganhar o mundo e perder a minha família. Começar pela sua casa, queridos. Seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, seus parentes, comecem pela sua casa. Aleluia, Deus. Clamem, orem, busquem, jejuem, falem, façam o que for possível para você, mas preguem para a sua família. Não permita que o inimigo cegue a vida de um familiar seu.
Comece pela sua casa, prega o evangelho, atende a fora de tempo. Aí, depois de apresentar Cristo para a sua família, aí você ganha seu vizinho, você ganha sua rua, você ganha seu bairro, você ganha Aracati, você ganha Ceará, você ganha o mundo se for possível. Glória a Deus. Aleluia. A grande comissão, ela começa dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. E esse homem obedeceu. Esse homem obedeceu. Que nós possamos obedecer. O Evangelho bota essa cidade de joelhos. Senhor Jesus. Em Romanos, no capítulo 10, amém, irmãos? Depois de um dia todo fazendo um ano de carro de som, a garganta ela não aguenta mais. Não sei se os irmãos conhecem, mas eu trabalho com propaganda pela Zini, e é o dia todo fazendo zoado. Aí, uma hora dessa garganta é catar. Em Romanos, no capítulo 10, esse texto é muito interessante. Eu adoro, eu amo esse texto. No versículo 11, a partir do versículo 11, Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, e rico para com todos o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14 aqui, igreja, para nós. Aqui começa a nossa responsabilidade. Porém, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Oh, Senhor Jesus. Isso pesa, isso está pesando no coração da igreja. Quando eu falo igreja, eu digo igreja em geral. Mas Deus é tão amado, Deus é tão misericordioso e tão bondoso, que Ele finaliza dizendo: quão formosos, quão felizes, quão bem-aventurados, quanto mais que felizes são os pés dos que anunciam coisas boas. Oh, Senhor Jesus. Tornar o nome do Senhor conhecido a toda a criatura, aonde nós pudermos ir, a tempo e a fora de tempo, diz Paulo. Até a morte de Jesus, Satanás detinha o poder e domínio sobre as almas dos pecadores, porque não havia sido pago o preço. Mas o preço agora já foi pago. Cristo já morreu na cruz por mim e por você. Nós não fizemos nada. Nada. Deus se desfez da sua glória, desceu a esta terra em forma humana, sofreu, pregou o ídolo, foi humilhado, foi desprezado, morreu na cruz, para a única coisa, para nos remir, para nos restaurar. E sabe o que é que nós podemos fazer no meio de tudo isso? Deus fez tudo isso por apenas um sim, meu e seu. Olha que privilégio. Deus se desfez da sua glória para um único sim, meu e seu. A grande questão é porque esse sim não é só uma vez, é todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias da sua vida, da minha vida. Deus fez tudo isso para você. Sabe por quê? Porque todo dia nós temos que nos negar, todo dia nós temos que renunciar às nossas vontades. E para isso nós temos que dizer sim para aquilo que Deus fez na cruz por nós. A Bíblia nos diz que quando Jesus foi no jardim do Getsemane, ele foi lá e chamou os 3 discípulos dele, Pedro, Tiago e João, para entrar em oração com ele. O texto diz que ele começou a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, Pai, se possível, faça de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. O texto diz que Jesus falou: sangue. E uma vez o irmão disse assim para mim: está vendo? Jesus foi sangue porque ele estava com medo de morrer na cruz, estava com medo do sofrimento que ele ia passar.
Se Jesus tivesse com medo de morrer, tivesse com medo de sofrer na carne, ele era menor do que os discípulos dele. Porque Pedro foi morto de cabeça para baixo, amarrado, pregado na cruz. Tiago foi morto a fio de espada. Quem mais? Paulo foi decapitado. Barnabé conta a história, não sei se é real, que ele foi arrastado pela cidade de Jerusalém. Como é que Jesus, sendo seu mestre, ia ter medo de morrer por causa do sofrimento físico? Não. Jesus, o que Jesus tinha naquele momento era porque ele sabia que na hora que ele fosse na cruz, ele ia levar sobre ele todos os pecados da humanidade, o meu pecado e o seu pecado. Ele sabia que naquele momento ele ia ter minutos, segundos, distante da presença do Pai. Por isso que ele diz: Pai, por que me abandonaste? Queridos, esta noite, a pregação do Evangelho, eu nunca vi tempo mais propício. Nunca vi. Enquanto, infelizmente, alguns cristãos se escondem com medo de levar a palavra de Deus, com medo de vir às reuniões, por causa de algo que nós sabemos que é permissão de Deus. Temos que ter os devidos cuidados, sim, mas também não devemos nos esconder, porque é necessário que a igreja agora tome uma posição, tome uma atitude em relação à pregação do Evangelho. É tempo de evangelizar. Aleluia. E tornar o nosso nome conhecido nos céus. E o inferno também saber que nós somos servos do Deus Altíssimo. E precisa, quer saber, precisa. Josué, quando ele estava lá na batalha, que ele fala que ele fala: o sol se detém, lua, para lá. E aí é como se um anjo tivesse chamado Deus e disse: só Deus tem um homem ali que está mandando o sol parar, está mandando a lua parar. Deixa eu ver quem é. Ah, é Josué, para. Porque o nome de Josué era conhecido nos céus. Aleluia. E o nosso nome também, o inferno tem que saber, queridos, que nós somos filhos do Deus Altíssimo. E eu provo isso em Atos capítulo 19, para nós finalizarmos. Em Atos capítulo 19, a partir do verso 13, a partir do verso 11, o Senhor pagou o preço para mim e por você. Em Atos capítulo 19, verso 11, a partir do 11, a Bíblia nos diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns dos judeus, olha que texto, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos do espírito maligno, dizendo: estou juro por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Olha o que o inferno diz. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Aleluia. E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Eu acredito que no dia que Paulo foi decapitado, o inferno se pôs em pé, olhando, ansioso, e ficou lá, animados, festejando quando viu Paulo caminhando para ser morto. E quando a fio da espada passa na cabeça de Paulo, o inferno fez: graças a Deus que ele morreu. Nós, olha como está o Afeganistão, queridos, sinal dos tempos. Olha como está o Afeganistão. Eu estou falando do Afeganistão, mas é um contexto geral. A Bíblia não diz que Israel é o relógio do mundo. E olha o que está acontecendo. Então que o nosso nome seja conhecido nos céus e que seja temido do inferno. Santo Deus, aleluia. Esta noite, amados, quero agradecer a igreja por estar aqui, por ter me dado esse momento de comunhão. E eu fico feliz porque uma das coisas que eu tenho sentido falta em
por onde eu ando, de irmãos, às vezes eu fico olhando, né, de primeiro você ainda via uma reunião em uma casa, você ainda via uns irmãos andando pela rua evangelizando. Hoje nós não vemos mais nem. Ele sumiu, né? Então, que nós possamos perder, né? Temos cuidado sim, cuidados básicos, mas que nós possamos cada vez mais buscar conhecer o nosso Jesus para que nós possamos torná-lo conhecido às pessoas. Estamos aptos a falar do nosso Jesus, né? Na pregação do Evangelho. Não é só dizer Jesus te ama, não é só dizer Jesus te salva, não. É falar da pessoa, pregar o Evangelho, para que ele tenha uma consciência que o Deus que nos salva é o mesmo Deus que nos cura e que nos liberta. Não adianta. Tomei um pouco com água aqui, vou finalizar com essa simulação aqui. Queridos, eu sei que esse copo com água ele mata a minha sede, mas se eu não tomar, eu vou continuar com a mesma sede. As pessoas sabem que Jesus salva, mas se elas não tomarem Jesus para dentro deles, não vão ser salvos. E para isso a igreja precisa sair dos 4 cantos, das 4 paredes, e pregar o Evangelho. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos esta noite. Fiquem todos na paz de Deus.